Agora a notícia dramática, viu? Notícia triste, lamentável. Lá em Apodi, um homem tirou a vida da irmã, tentou ainda matar uma outra irmã e após isso ele tirou a própria vida. Tudo isso aconteceu no bairro Bacurau 1, na cidade de Apodi. A reportagem é de Ali Vassi. O fato chocante aconteceu já na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h40, aqui no bairro conhecido como bairro Bacurau 1. É um dos bairros mais conhecidos da cidade. A vítima foi identificada como Joelma da Silva Oliveira. O autor do homicídio seria o próprio irmão dela, identificado como Egnaldo da Silva Alves. E aí, como é que aconteceu toda essa história, pelo que já sabemos? A Polícia Militar foi acionada, veio ao primeiro endereço, colheu informações e na sequência saiu em busca dele, do Egnaldo da Silva Alves. Ao avistar a viatura, o homem teria atirado contra a própria cabeça, teria atentado contra a própria vida. A polícia diz que ainda chegou a avistá-lo com vida, mas quando ele viu a viatura, atirou contra ele mesmo. Há suspeitas, há indícios, de acordo com o que já foi colhido, que ele poderia estar indo ao endereço de uma outra irmã e poderia inclusive atentar contra a vida dessa outra irmã. Nós conversamos com o sargento Eudinésio, que foi quem nos passou essas informações, sargento da Polícia Militar. Vamos acompanhar, saber o que foi que ele disse. Nós fomos acionados, via CIOSP, desse suposto homicídio, feminicídio, na verdade, quando a gente foi acionado. Aí, ao chegar ao local, no Bacurau, aí nós constatamos, que um cara tinha matado a irmã. Pelas informações no local, aí colhemos as informações e disseram que ele tinha saído para o sítio Juazeiro, que lá onde mora outra irmã dele, que supostamente ele ia cometer esse outro suposto homicídio. Aí nós fomos ao local, chegamos lá no sítio, ainda avistamos ele com a arma na mão. Ao chegar ao local, ele entrou numa cerca lá, no terreno, e tirou a própria vida no local. Ou seja, os policiais ainda chegaram a presenciar vocês da viatura, inclusive ele com vida. Isso, positivo. Não, a gente viu ele com vida, A gente estava junto com o GTO, aí ao chegar ao local, a gente presenciamos, ocular que ele atirando na própria cabeça, contra a própria cabeça. Sargento, é claro que é tudo muito inicial, tem a Polícia Civil que vai ficar a cargo de todas essas informações de investigação, mas no local, a população, alguém chegou a dizer alguma coisa em relação a ele, a essa pessoa, do porquê que ele teria chegado a esse ato? Sim, o que se fala, o que se comenta é que tinha já atrito entre famílias, em relação a cartões, em relação a dinheiro. Inclusive ele já respondia a um processo de ter, batido no pai, entendeu? Ele já respondia isso. Aí é questão familiar mesmo. A polícia foi acionada, foi ao local, fez aquilo que a polícia poderia fazer. Isso, positivo. Aí ao local, o ITEP foi lá, recolheu o corpo, tinha lá um RV 38, um Bulldogzinho 38 no local e... A arma que ele deve ter. A arma que ele usou. Aí isso encerrado. Em relação ao corpo da irmã, a irmã, foi possível ver mais ou menos quantidade de disparos, não, no local? Segundo o relato do ITEP, falaram, parece que foi 4 disparos. 4 disparos lá. Ainda tinha munição no RV, que supostamente ele municiou novamente. Aí, isso é o que foi colhido até o momento. Equipes do ITEP estiveram nos dois locais, recolheram os corpos já para a realização dos exames de perícia e agora as investigações do caso ficam a cargo da Polícia Civil. A gente segue acompanhando todo este caso, mais detalhes, mais desdobramentos no decorrer da nossa programação. Ali Vassi Costa, ao jornalismo TCM. Agradecer a reportagem de Ali Vassi Costa, diretamente lá de Apodi, Uma história que começou de forma muito trágica e também terminou da mesma forma. Esse homem tirou a vida da irmã, depois tirou a própria vida e só não foi pior, porque a segunda irmã que ele foi caçar acabou não encontrando, Mas aí, uma tragédia familiar lá em Apodi e como o policial militar contou, tudo isso acabou acontecendo por conta de dinheiro, de cartão de crédito, desentendimento familiar que acabou nessa jovem que foi assassinada e nesse homem que tirou a própria vida. Lamentável, isso que tem acontecido lá no bairro Bacurau 1, em Apodi.